Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. No programa de hoje, vamos ver, com recordes de produção, frangos de corte e ovos muitas vezes enfrentam mitos. Vamos ver por que eles são infundados. A colheitadeira de cana em 2 linhas da John Deere. Na Cooper Citrus Expo 2022, as novidades e inovações em sementes e proteção de cultivos. A previsão do tempo com a nossa meteorologista Amanda Souza. As histórias de coragem que marcam 50 anos da Pioneer no Brasil. Tem ainda as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. A gente começa o programa lembrando que você pode nos acompanhar acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, pode mandar sugestões, dúvidas e comentários. A gente está super aberto para essa interação com todos vocês, combinado? Bom, a produção de frangos de corte e ovos bate recordes de crescimento em nosso país. E muitas vezes esses alimentos enfrentam mitos disseminados junto aos consumidores. Por isso, o repórter Randy Soares foi até a Embrapa Suínos e Aves, em Santa Catarina, e mostra como as pesquisas científicas desmistificam as informações errôneas sobre carne de frango e ovos, e porque ambos são alimentos saudáveis e de menor custo, que devem estar presentes na dieta dos brasileiros com segurança. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, mostraram que em 2021, a indústria de proteína animal registrou mais um recorde de produção. Foram 14,3 milhões de toneladas de carne de frango e 54 milhões de ovos. Os números deixam claro que durante os últimos 2 anos de pandemia, a indústria brasileira de proteína animal não paralisou sua produção, como aconteceu em alguns países. Ainda assim, existem alguns mitos a respeito destes alimentos. Gerson Schorman, pesquisador da Embrapa Concórdia, em Santa Catarina, relembra que um dos mitos mais recorrentes é sobre o uso de hormônio nas aves. Isso aí já é na década de 1940, o pessoal tentou, com hormônios esteroides, implantar em aves e verificaram que, na verdade, diferente de mamíferos, o frango de corte ele não responde a isso. Mas por que é que esse frango desenvolve também? A resposta é melhoramento genético. Portanto, não procede essa preocupação quanto aos hormônios presentes na carne de frango, mesmo de forma natural. Além disso, o pesquisador reforça que existe legislação brasileira que proíbe a aplicação de qualquer substância exógena que promova o crescimento das aves. Gerson esclarece ainda que para que os frangos de corte tenham bons desempenhos, é preciso abastecê-los com uma boa nutrição, ambiente ideal e manejo com cuidados sanitários. Bem diferente da nossa nutrição, que nós comemos assim meio de forma empírica. O frango de corte a gente controla a energia da ração que ele tem que ter para diferentes fases, né? A proteína a gente nem pensa somente mais em proteína, mas nos componentes que são os aminoácidos. A gente pensa nos detalhes de vitaminas, de micro e macro minerais, tudo isso é calculado e dependendo, obviamente, da fase de produção dessa ave. Não se espera instalar um problema sanitário. E aí fica antieconômico, né? Qualquer problema desse, depois de instalado, para tratar, você vai ter um atraso do desenvolvimento, além do custo de tratar. Então isso não é viável, né, em geral. A Embrapa tem sido uma importante parceira para os produtores. A atuação acontece em várias fases, entre elas a produção no campo, sanidade, abate e processamento. Ela tem um histórico nisso, de décadas, né? E nós estamos num momento crítico nessa questão. A
questão do preço do milho e farelo de soja, ele é complicado hoje, né? Tá dificultando. Então, o estudo de alternativas, né, de formas que a gente possa utilizá-las de forma mais eficiente, isso é bem importante. Isso é uma das linhas que está em andamento aqui também. A gente tem o privilégio de participar disso. O Brasil é o principal exportador mundial de carnes de frango. Ao longo dos anos, a avicultura passou por mudanças que resultaram em significativos ganhos de produtividade, melhoria em infraestrutura e melhoramento genético das aves. Essa evolução e excelência é devido a décadas de pesquisa científica que proporcionaram uma geração de alimentos mais saudáveis e de baixo custo para os consumidores de frango e ovos. Mitos que contradizem essa afirmação não têm nenhum conhecimento técnico e científico. Afinal de contas, a avicultura brasileira é símbolo de excelência. As pesquisas têm mostrado que, com o conhecimento técnico e o compartilhamento de informações, é possível deixar claro que ovos e carne de frango são alimentos saudáveis e de baixo custo que devem estar presentes na dieta dos consumidores. O Brasil exporta ovos e carne de frango para mais de 150 países. Para chegar a esse patamar, foi preciso muito investimento em pesquisa. É importante considerar que a avicultura brasileira, ela não surgiu ontem, ela tem um tempo. Eu sou da região aqui, e aqui tínhamos uma empresa, pioneira inclusive, que no início dos anos da década de 1970 exportava já. E isso abriu horizontes para a qualidade do nosso produto. A avicultura de corte brasileira, ela é um caso de sucesso nesse país. As exportações de carne de frango estão em alta com previsão de recorde. É o que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, informou nesta semana. Com aumento de 6% nas exportações, os números já ultrapassam 4,7 milhões de toneladas de carne de frango. Segundo a Conab, temos aumento esperado também nas exportações de carne bovina, que deve ser de 15%, com um montante de 2,84 milhões de toneladas. Já para o mercado de suínos, houve queda de 2%, uma estimativa de embarque de pouco mais de 1 milhão de toneladas. A justificativa é a lenta recuperação do mercado chinês, que ainda enfrenta desafios da pandemia. Anote na agenda. Começa no próximo dia 9 e segue até o dia 11 de agosto o Congresso Internacional de Avicultura e Suinocultura, o maior evento da cadeia produtora e exportadora de aves, suínos e ovos do Brasil. Será no AMB Parque, em São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.ciaves.com.br. Na próxima semana, dia 11, acontece o Dia de Campo de Inverno em Londrina, no Paraná. O evento é promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever pelo site www.idrparaná.pr.gov.br. Daqui a pouco, vamos ver os diferenciais da colheitadeira de cana em 2 linhas da John Deere. A gente volta já depois do intervalo. Como proteger sua produção dos percevejos? Com um único inseticida que protege o canivetinho da soja e o palito do milho na primeira aplicação. Expedition é inovação. Novo grupo químico com modo de ação diferenciado, com excelente eficácia na fase de ninfa e adulto, confere maior qualidade aos grãos da soja e à formação do estande e da espiga do milho. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. A consultoria AG Research Brasil aumentou sua projeção diária do milho da segunda safra, a chamada safrinha, de 16,21 milhões de hectares para 16,87 milhões de hectares.
A previsão de sua estimativa de produção do cereal para a temporada 2021-22 ocorreu em função da elevação do tamanho da área, majoritariamente no estado do Mato Grosso, que já apresenta a colheita praticamente finalizada, em 98%. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, neste ciclo foram 6,39 milhões de hectares cultivados no estado, um montante de 9,43% maior do que no ano anterior, com uma produtividade média estimada em pouco mais de 102 sacas por hectare e uma produção total esperada de 39,16 milhões de toneladas, o que representa 20,24% de crescimento em relação à safra passada. Colher a cana em 2 linhas, com redução do consumo de combustível, menor compactação do solo e maior produtividade. Isso é possível com a nova colhedora da John Deere, que o Agro em Foco foi conferir. Vamos ver. O estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar. Na última safra 2020 e 2021, respondeu por 54,1% da área plantada no país. É nesse estado que a revolução na colheita canavieira se mostra mais expressiva. Entre os principais desafios desses produtores estão a qualificação da mão de obra e os altos custos de produção. O manejo adequado na terra demanda cuidados para garantir sustentabilidade e continuação da cultura. É neste momento que o investimento em tecnologia por empresas que entendem as necessidades dos agricultores faz a diferença, levando soluções para o campo. É o caso da inovadora colhedora desenvolvida pela John Deere. A CH950 inova ao utilizar sistemas de corte independentes, ou seja, ela colhe 2 linhas simultaneamente na mesma velocidade das máquinas de uma linha. Isso promove redução do consumo de combustível e menor compactação do solo, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade e longevidade do canavial. Essa aqui é a modernidade, né? Aqui esse joystick, aqui tem todo o comando, ó, tudo na mão só. Sem falar que a vedação dessas gabines não entra poeira. E você vê, só trabalha na poeira, né? Você consegue produzir por hora ou por dia 2 vezes mais, com um custo menor. Minha salvação desse ano foi a CH950. Com quase os mesmos custos, eu consegui colher o dobro. A rentabilidade dela traz 2,5 vezes. Ela te traz economia de combustível, ela te traz economia de funcionário, com a tecnologia moderna e que me traz resultado. Você vê uma empresa igual a John Deere, investe em tecnologia, investe em pesquisa e a gente pega isso pronto, né? A gente compra uma máquina dessa com a tecnologia fantástica, que é onde vai dar resultado no bolso da gente. Os números ratificam o rótulo de revolucionária da colhedora. Segundo a fabricante, a máquina promove uma redução de 22% do custo por tonelada colhida. As perdas despencam na ordem de 60%, mesma porcentagem da diminuição da área compactada. Já o consumo de combustível cai 30%. E a exigência de mão de obra de operadores de campo pode ficar até 36% menor. Tudo isso se reverte em lucratividade. São resultados que refletem a busca da John Deere por constante evolução, conforme explica Jesse Lopes, gerente global de cana em conexão direto da Louisiana nos Estados Unidos. Não era só cumprir os KPIs, mas entrar no mercado com um nível de qualidade igual que a máquina de uma linha. E aí foi o desafio para o nosso grupo de engenharia. E lembram, a CH950 é focada pelas condições e nossos clientes em Brasil. Em paralelo à evolução mecânica, tecnologia e conectividade são partes indispensáveis da colhedora CH950. Quem atesta é André Lombardi, da JO Agrícola, que produz anualmente 400 mil toneladas de cana, espalhadas por uma propriedade de 6.800 hectares em Lençóis Paulista, também no interior paulista. O produtor rural ressalta a importância do Operation Center da John Deere e ferramentas como Harvest Monitor. Bom, o Operation Center é uma vontade já do pessoal da cana há muito tempo, porque o pessoal de soja e algodão já tinha, os monitores com as produções.
Então você não tinha como entender naquele talhão que produziu 80 toneladas de cana, por que aquele canto era melhor ou pior. Então o Operation Center veio para tapar essa lacuna. E hoje a gente consegue ter esse layer, trabalhar junto com ele, com satélite, drone, então fechar com mais segurança as necessidades de cada parte do talhão. O Harvest Monitor está integrado no Operation Center também, e ele vai dar esse mapa de colheita para a gente. Não só o mapa de colheita, como a gente já citou, mas também a velocidade da máquina, a rotação, a localização, os problemas que eventualmente ela possa apresentar, culminando nesse total que a gente está falando desde o início, que é o Operation Center. É uma tela que tem várias abas e aí você vai determinando o que naquele momento você precisa. A tecnologia, a gente não tem como abrir mão hoje em dia. Se você quer economia, quer padrão, quer conseguir vender bem, você tem que investir e o retorno é rápido. Não tem por que não fazer. Eu tenho orgulho deste projeto e, ao mesmo tempo, vamos falar parabéns rapidinho e vamos ir ao próximo projeto. Nós não paramos. É preciso ter coragem para sair do sul e desbravar o Mato Grosso. É o que nos conta mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer no Brasil. A empresa está completando 50, né? E eu estou 28 anos com ela. E com muitas histórias para contar. O primeiro desafio é você sair da onde você mora, no sul, né? Com a tua família, tu tá lá instalado, e vir para o Mato Grosso. Tu imagina isso em 99, né? Hoje a gente vem aqui, tudo é maravilhoso aqui no Mato Grosso, né? Hoje, mas em 99 não era bem assim, né? Dificuldade de estrada, basicamente não tinha estrada, aí o que tinha eram estradas bem difíceis. A empresa estava começando a construir aqui o portfólio de produto dela, então a gente não tinha muito, né? Não tinha uma competitividade ainda, né? Porque não tinha um portfólio firme ainda aqui. A dificuldade tremenda, né, de você desenvolver, crescer, né? E na época eu tinha um sonho que era ser produtor, né? E daí acabei começando a plantar aí, né? E acabei... E não era o que eu esperava, né? E dentro daquele ano foi um ano divisor de algo que a própria empresa perguntou para mim qual que era o meu sonho. Se era continuar trabalhando na empresa ou tocar um projeto pessoal. Né? E aquele foi um momento que eu tinha que tomar uma decisão. Ou ia pro sonho aquele de ser produtor, ou continuar na Pioneer. E felizmente, né, para mim acho que foi legal, porque eu não sei se eu podia ter sido mais ou menos feliz fazendo outro projeto, mas eu posso falar que o que eu faço hoje me deixa muito feliz, assim, e também tudo que eu tenho hoje é conquistado dentro da Pioneer, né? Nesses 28 anos foram muitos desafios, né? Mas a gente ajudou a pavimentar nessa estrada aí. E eu tenho certeza que a gente faz parte da história, né? A minha família, consegui criar, quando eu entrei na empresa lá atrás, isso há 28 anos atrás, eu não sabia ainda, mas a minha esposa estava grávida na época. E daí, fiquei sabendo só depois, já que eu já tinha tomado a decisão de ir para a Pioneer. Então minha família toda cresceu com a Pioneer, né?
E daqui a pouco vamos ver as novidades e inovações em sementes e proteção de cultivos da Pioneer e da Corteva na Copercitrus Expo 2022. Tem ainda a previsão do tempo com a nossa meteorologista Amanda Souza. Depois do intervalo, a gente aguarda aqui por vocês. Qual o negócio mais complexo do mundo? Não é a tecnologia. Não são os investimentos. Não é a pesquisa. E nem a genética. Não está nas universidades. Nem no mercado financeiro. Não é a meteorologia, a logística ou a engenharia. É o negócio que envolve todos esses negócios. A agricultura. Temos orgulho de acompanhar ao longo dos anos o trabalho de gerações de agricultores brasileiros na mais complexa e gratificante atividade do mundo. E começa no dia 15 de agosto e termina no dia 30 de setembro o prazo de entrega para a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A declaração deve ser feita através do programa disponível no site da Receita Federal. Os produtores inscritos no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, também devem informar o DITR, o número de recibo de inscrição. E o primeiro semestre do ano finalizou com quase 1,5 milhão de novos postos de trabalho. Os dados foram divulgados no relatório do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. Neste período, todos os setores econômicos apresentaram aberturas de vagas de empregos. O resultado é 9,8% menor quando comparado ao primeiro semestre de 2021. A agricultura foi responsável pela criação de 84.043 vagas, cerca de 6,3% do total de empregos gerados no país. As culturas que mais contribuíram com a geração de vagas de empregos foram café, soja e laranja. Como anda o clima pelas regiões produtoras do Brasil? É o que vamos saber com a nossa meteorologista Amanda Souza. Oi, Amanda, boa noite para você. Olá, muito boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos acompanham através do Agro em Foco. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade em grande parte do Brasil. O tempo seco ainda predomina nesse início do mês de agosto. E hoje a gente vai ver um panorama geral aí de como deve se comportar a chuva e também a temperatura ao longo deste mês. Uma frente fria agora já está avançando pela região sul do Brasil. Até o finalzinho desta semana pode provocar pancadas de chuva, principalmente em áreas produtoras da região sul. E é isso que a gente já espera de fato, uma anomalia de precipitação, essas áreas em verde do mapa, positiva, ou seja, essa chuva mais significativa durante essa primeira semana do mês de agosto. Então tem essa chuva na região sul, quando a frente fria chega à altura da região sudeste, já na altura do estado de São Paulo, perde intensidade e não deve provocar chuva significativa e principalmente abrangente na região sudeste, também no centro-oeste, ou seja, o tempo mais seco ainda predomina nessas importantes áreas produtoras, onde a gente vê até uma anomalia negativa da precipitação, as áreas em amarelo do mapa, principalmente ali São Paulo, sul de Minas Gerais, áreas também de Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo, e isso também se espalha por áreas da metade norte brasileira, especialmente áreas do Mato Piba, não tem previsão de chuva no decorrer desses próximos dias. E o que a gente espera com relação à temperatura nessa primeira semana? Muito calor ainda. Então, nesses próximos dias,
ainda temperaturas bastante elevadas no Brasil Central, muito por conta, né, desse tempo mais seco, da presença do sol, pouca presença de nebulosidade. Então temos temperaturas acima da média durante essa primeira semana do mês de agosto, principalmente nessas áreas mais em vermelho do mapa, muito calor, temperaturas que têm chegado próximas à casa até dos 40 graus, principalmente em áreas aí da região centro-oeste, mas no sudeste também muito calor, com temperaturas ultrapassando a casa dos 30 graus. Agora a gente já parte para a segunda semana do mês de agosto. E o que a gente espera? De novo, teremos aí o avanço de uma nova frente fria e que vai provocar chuva volumosa, até mesmo chuva forte. Há potencial para temporais na semana que vem, especialmente nessas áreas entre a metade norte gaúcha, Santa Catarina, Paraná. Dessa vez também uma chuva um pouco mais expressiva, até mais forte em áreas do estado de São Paulo e de Mato Grosso do Sul também. Tem possibilidade de chuva em outras áreas, como é o caso de Mato Grosso na semana que vem, com o avanço dessa nova frente fria. Mas uma chuva ainda mal distribuída, sem grandes acumulados, até pode ser forte, acompanhada por descargas elétricas, ventos também de moderada intensidade, mas os acumulados previstos ainda são baixos nessas áreas produtoras de Mato Grosso, mesma coisa de Goiás, Minas Gerais também, e de modo geral o tempo seco ainda deve chamar a atenção, principalmente nessas áreas, quando a gente parte ali para Nordeste, áreas da região Norte, principalmente metade sul do Pará, Tocantins, ainda a possibilidade de um tempo bastante seco durante a segunda semana do mês de agosto. Com relação às temperaturas, depois da passagem dessa frente fria da semana que vem, teremos aí o avanço de mais uma massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas de forma significativa. Ou seja, a primeira quinzena do mês de agosto deve fechar, sim, com temperaturas mais baixas, principalmente ali no Rio Grande do Sul. Não se descarta, inclusive, a ocorrência de novas geadas, mas de forma muito pontual nas áreas mais altas. Tem possibilidade de um frio um pouquinho mais abrangente em áreas da campanha gaúcha, mas de modo geral grande parte das áreas produtoras já não tem esse risco, né? Então esse frio não deve ser muito intenso, apesar de conseguir chegar especialmente em áreas ali do oeste de Mato Grosso do Sul, então a gente vai monitorando isso, mas o frio não deve ser muito abrangente, também não deve ser muito intenso. As temperaturas seguem elevadas, principalmente em áreas do sudeste, estado de Goiás também com temperaturas elevadas. Quando a gente já parte aí para a terceira semana, já abrindo a segunda quinzena do mês de agosto, volta um tempo mais seco se instalando em grande parte das áreas produtoras do centro-sul do Brasil e dessa vez também na região sul, ou seja, apesar de chover até com uma certa frequência, regularidade durante esses primeiros dias, nessas primeiras 2 semanas de agosto, depois na terceira semana já começa a ficar mais seco também em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Com relação às temperaturas, ainda uma temperatura um pouquinho mais amena, abaixo da média para essa época do ano em áreas do Rio Grande do Sul, mas grande parte do Brasil aí ainda com temperaturas acima da média. Para fechar o mês de agosto, claro que é uma tendência, tudo isso pode mudar, a gente vai atualizando aqui nos próximos programas, mas o produtor rural pode esperar também um finalzinho de agosto mais seco, isso em praticamente todo o Brasil, mas a gente fica de olho principalmente ali no sul, sudeste, centro-oeste, com essa anomalia até abaixo da média, né? Essa chuva abaixo da média, uma anomalia negativa de precipitação esperada na quarta semana do mês de agosto. E com relação às temperaturas, aí já nenhuma grande preocupação, o friozinho já vai embora, então agosto vai terminar sim com temperaturas ainda acima da média em grande parte do Brasil. Aconteceu na semana passada a Copercitrus Expo 2022, uma das maiores feiras de agronegócio do país. A repórter Lara Leão foi até Bebedouro, no interior de São Paulo, e mostra as novidades e inovações em sementes e proteção de cultivos da Corteva e da Pioneer, apresentadas na feira. Um evento que reúne tecnologia, lançamentos e soluções aos produtores rurais. Assim, podemos resumir a Copercitrus Expo com uma estrutura montada em 30 mil metros quadrados e mais de 160 marcas globais presentes. O visitante pôde vivenciar uma nova experiência no que há de melhor no mercado agro. O agronegócio, apesar da pandemia, não parou, as empresas continuaram investindo e nós estamos realmente bastante contentes com os resultados até agora.
A gente tem cada vez mais produtos, né, que estão ajudando a agregar valor nos processos de produção. Estamos aqui com o nosso ecossistema Campo Digital, que ele traz um pouco do que a sinergia entre agricultura de precisão, soluções digitais, as tecnologias em sementes, as tecnologias em todos os insumos agrícolas, isso tudo com um projeto, com um plano, realmente faz com que o produtor tenha melhores resultados. A cooperativa ela atua hoje nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, com mais de 120 unidades espalhadas aí em 68 municípios. E a nossa fundação, Copercitos Credit Sítios, ela é o nosso braço SG. Temos vários projetos educacionais, ambientais, uma área de governança muito forte na cooperativa, e isso faz com que a gente realmente cumpra o nosso propósito, que é o produtor e todos os nossos parceiros, que eles cresçam como um todo. Na feira teve atração por toda parte. Essa mesmo é uma maquete mostrando toda a atividade da cooperativa. Teve palestra e muita novidade para o setor. A Corteva mostrou produtos que deixam o cultivo mais seguro, resultados de anos de pesquisa. Sem dúvida, a Corteva investe muito em pesquisa para estar trazendo sempre soluções inovadoras para o produtor. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Auxiliar o mundo a trazer produtos e alimento de melhor qualidade. E é por isso que a Corteva investe em trazer esses materiais de altíssima tecnologia para ajudar o produtor a ter melhor produtividade. O mercado de biológico tem crescido e esse daqui é o demonstrativo de um desses resultados. Do lado direito, você percebe o desenvolvimento do sistema radicular da cana, que recebeu a aplicação do Onsugo Eco. Outro lançamento que tem feito sucesso no mercado é o Zorvec, um fungicida de nova geração para o controle de míldio em vinha de uvas, batata, tomate e outros hortifruti. Ele protege criando uma barreira fungicida contra o míldio nas folhas e cachos. E um dos grandes destaques apresentados pela Corteva na Cooper Citrus Expo é o sistema Enlist. Então, o sistema Enlist traz uma nova biotecnologia para dentro da cultura da soja, aliado à genética, né, e um produto que pode ser tolerante ao 2,4-D. Então, a gente traz também todo o controle químico para dentro do sistema Enlist, para ser usado pelo produtor e cooperado da Cooper Citrus. Entre os desafios enfrentados pela agricultura estão as mudanças climáticas. O setor depende altamente de chuva e temperatura adequada, mas isso não dá para controlar. O produtor precisa se preparar com estratégias e produtos mais adequados. Nesse cenário, a tecnologia Aquamax vem ganhando destaque. O híbrido é resultado de melhoramento genético com maior tolerância ao estresse hídrico, capaz de combinar alto potencial produtivo com eficiência na utilização da água. A Cooper Citrus Expo é uma oportunidade de mais pessoas conhecerem essas tecnologias e estar cada vez mais próximo ao produtor. O Agro em Foco vai ficando por aqui. Você já sabe que pode nos acompanhar acessando agora o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários. A gente está super aberto para essa interação com vocês. Como sempre, toda quinta-feira temos um encontro marcado às 7 horas da noite, aqui no YouTube e no canal da Pioneer Sementes. Uma ótima noite, excelente quinta-feira para vocês. Tchau.